Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você abriu aí? Nós vamos ler do verso 11 até o versículo 20. Então diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele então repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Nós lemos aqui, a parábola conta a história então de um pai que tinha 2 filhos, e o mais novo então pede ao pai a sua parte da herança, da fazenda, e ele ajunta tudo aquilo e vai se divertir, viver a vida, e gasta tudo com os prazeres. Mais embaixo a gente vai ver que o filho mais velho fala assim: esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, né? Então ele joga fora tudo aquilo em prazeres e amigos, e farra e bagunça, e depois ele se vê sem ninguém, sem nada, perdido, e aí ele cai em si. Essa parábola é interessante porque você vê que ela está dentro de um contexto que o Senhor lhe conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, né, que o pastor sai em busca da ovelha perdida. A da dracma, que é aquela moeda que se perde, né, uma das moedas se perdem, e aquela mulher varre toda a casa diligentemente até encontrar. E todas elas representam Deus buscando o homem, sempre Deus buscando o homem, amém, amados? Mas o filho pródigo mostra-se um pouquinho diferente. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida, não é Deus pesar a mão. Já viu isso, né? Deus vai pesar a mão. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é quando Deus disse que aí vai, né? Faz o que você quer, né? E Deus deixa você ir. Viver do jeito que você quer, fazer o que você quer, a vida é minha, eu quero fazer assim, eu não quero mais ninguém dando pitaco na minha vida, não quero, né, ter que dar satisfação para ninguém. E parece que esse texto mostra assim que Deus permite que aquele filho, né, que representa a humanidade perdida, que ele vai viver do jeito que ele quer. E o pai não vai em busca do filho assim, no sentido aqui da parábola em si, nessa história. O pai não vai atrás do filho. Ele não corre atrás do filho. Ele não diz: não faça isso. Ou ele vai à procura do filho. Ele deixa o filho viver. Mas Deus nunca nos abandona, amém, amados? Nós é que abandonamos muitas vezes a Deus, né? E aquele jovem vai então e gasta tudo. E até que ele se vê em grande necessidade e ele cai em si. É interessante que você olha essa parábola e você vê alguns pontos que eu queria pensar dentro dessa frase aqui. Sua vida só vai mudar se você mudar. Cair em si significa reconhecer o erro após você ter se iludido com algo. Tomar consciência do que você fez ou iria fazer. No original também, essa palavra ela tem um sentido de achar lugar. De achar um lugar. Parece que esse jovem não se sentia bem ali. E ele parece que olhava para fora e queria viver outras realidades ou outras verdades. Que ele achava ser boas, que achava ser algo que ia satisfazer, e achar lugar para ele ser feliz, mas não foi o que aconteceu. Então, cair em si é você tomar essa consciência do que você fez ou do que você iria fazer e entender isso. E para que ele pudesse cair em si e voltar, aconteceu algumas coisas.
Então, aqui diz assim que ele tinha gasto tudo e estava passando fome, começou a padecer necessidades, os amigos se foram, ele gastou tudo. Se você olhar mais atentamente na parábola, quando ele volta para casa, manda colocar seu anel nele, até o anel ele já tinha vendido por causa das necessidades. Então, a primeira coisa, para você mudar e você ver mudanças na sua vida, ver 2022 diferente, é que você precisa olhar em volta e reconhecer a sua real condição. Você tem que olhar em volta e ver como que está o seu estado, a sua condição. Ele olha em volta, então, onde ele está? Numa pocilga, comendo comida de porcos. Ele olha em volta, não tem mais amigos, o anel não está em suas mãos, não tem mais dinheiro, está trabalhando num lugar que, para o judeu, Jesus coloca bem essa história, né, com um contexto para exemplificar alguma verdade, porque na verdade, irmãos, na pocilga é o fundo do poço. Estar na pocilga para um judeu é estar no fundo do poço. Então ele começa a ver que a sua situação não era boa, então ele cai em si, e ele percebe que ele está numa grande dificuldade, uma grande dificuldade. É comum a gente perguntar para as pessoas, às vezes, que estão em dificuldade, que não estão bem, e aí, como é que você está, irmão? Está tudo bem, pastor. A gente, como pastor, sabe que não está bem, porque Deus trabalha com princípios, Deus tem os seus meios, né? Deus trabalha debaixo de princípios, de verdades. E às vezes você olha algumas pessoas, ela não está vivendo aquela verdade. Ela está caminhando por um caminho ruim, um caminho que vai dar mal, que não vai dar certo. E você fala, como é que você está, irmão? Está bem, mas irmão, eu estou percebendo assim, não, pastor, está tudo bem. E não está bem, não está bem. O primeiro passo para você mudar a situação, para você encontrar uma mudança na sua vida, para você viver. Quem quer viver 2022 as promessas de Deus, diga amém. Viver aquilo que Deus tem prometido na sua vida, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, amém, amados? É você reconhecer onde você está, a situação que você está. Ele está longe da casa do Pai. Ele está longe daquilo que ele vivia. Ele perde tudo. Ele gasta tudo. Então você tem que olhar ao seu lado e ver a sua condição, a sua situação, a sua real situação. É você cair em si aqui, nesse ponto, é você realmente reconhecer o seu estado. É você não se enganar, não tentar se iludir com falsos discursos, com pensamentos que sugerem que você está bem quando você sabe que não está bem. Ou então você viver de uma fachada, seu casamento, sua família, sua vida financeira, você tem que olhar de uma forma clara, olhar mesmo com a verdade nos seus olhos. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que estão suas finanças? Como é que está a sua devocional? Como é que está a sua alegria, a maneira de congregar, seu relacionamento com o pastor, com os irmãos? Como é que está seu coração? O salmista, ele diz, o Salmo 108, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma. Você tem que olhar como que está o seu estado, amém, irmãos? Perceber como é que você viveu 2021, como é que você terminou 2021, para que você possa consertar, mudar as atitudes, porque se você não mudar essas atitudes, sua vida não vai mudar não, amém, irmãos? Como é duro, irmãos, olha, eu tenho falado isso na igreja, né? Você chega a rever um irmão, ou rever alguém, né, que você faz tempo que não vê, e você chega e a pessoa está na mesma condição miserável, sem mudança na sua vida espiritual. Você quer chegar no final de 2022, estar mais abençoado, ou chegar no final de 2022 e estar do mesmo jeito que você está? Você quer chegar em 2022, final do ano, e ver a vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, né, irmãos? Olhar para trás e falar assim, nossa, quanta coisa Deus fez esse ano na minha vida, aleluia!
Olhar para trás e ver assim, venci. Irmãos, eu tenho falado assim em alguns lugares que eu tenho pregado, mesmo na igreja, que você não morreu na pandemia, não é, irmãos? Você está aqui. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito ainda na sua vida. E uma coisa que eu tenho falado para Deus assim, falado, Senhor, se o Senhor não me recolheu em 2021 porque a gente vê algumas pessoas partindo, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida ainda. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor quer que eu viva mais, eu quero viver com qualidade de vida, amém, irmãos? Quero viver com vigor. Olha aqui, irmãos, vai uma dica também, porque talvez você olhe para trás e a sua situação de saúde não anda bem. Sua saúde piorou. Você vai deixar isso assim? Tem um pastor que ele falava assim, né, que Deus te deu uma mensagem e um cavalo. Sem o cavalo você não entrega a mensagem. A mensagem é o evangelho e o cavalo é o meu corpo, ele falava. Se eu não cuidar do cavalo, eu não vou conseguir entregar a mensagem. Aí nós vamos para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, e fala que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, amém, irmãos? E se o templo do Espírito Santo não está bem, né, como que você vai servir a Deus, vai viver com intensidade, viver para a glória de Deus? E é importante que você viva com paixão, amém, amados? Com paixão. Então tem coisas da sua vida que tem que mudar. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, fazer umas caminhadas, extirpar da sua vida algumas coisas que você sabe que só prejudica a sua saúde, amém, amados? Dormir cedo, acordar cedo, eu não sei quando o horário de trabalho impõe algo, né? Impõe para você uma condição de vida, mas você pode orar, pedir a Deus para que Deus possa mudar você de setor, abrir uma nova porta, mudar sua vida, porque você quer servir a Deus, amém, irmãos? Então é importante você cuidar também da sua saúde. Aquele jovem viveu uma ilusão, viveu uma farsa, viveu uma mentira, né? Ele não tinha mais amigos. O versículo 16 aqui, na parte C, disse assim, que ninguém lhe dava nada, ele estava sozinho, então toda essa circunstância fez com que ele caísse em si, amém, irmãos? Que ele caísse em si. Nós entregamos sopão ali em Amparo, e a gente entregou, essa última vez que a gente fez chocolate quente, né? A gente foi levar, porque tinha gente entregando sopão, outra igreja entregando sopão, então a gente levava chocolate quente, né, meu? Chá, chocolate quente, alguma bolachinha, alguma coisa assim, e a gente aproveitava para deixar um folheto, para orar, para falar de Jesus. Mas quantas pessoas, irmãos, eu reuni uma vez assim, umas pessoas ao meu redor, que a gente foi cantar, inventei de levar o violão, né? Vou cantar um hino. Irmãos, eles pediram hinos, eles cantavam os hinos, eles oravam, eles pregavam, mas eles estão acomodados com aquela situação ali de morar debaixo da marquise, de viver debaixo daquela situação, né, dormir na rua e beber e se drogar, e eles não conseguem, não tem mais força para mudar de vida. Mas você está aqui, amém, amados? Você está na presença de Deus e você pode mudar a sua situação. É preciso você olhar como está a sua vida ao redor, amém, irmãos? Pergunte para as pessoas que moram com você, que vivem com você, como que elas te veem. O que você acha que precisa mudar na minha vida? Se prepara para o que você vai ouvir, né? Se prepara para o que você vai ouvir. Mas pergunta para a pessoa, sua esposa, seu esposo, o pai, o filho, né? Chega, o que precisa mudar na minha vida? Eles vão falar, né? Porque às vezes a gente não enxerga mesmo, mas esse jovem enxergou, ele caiu em si. Cair em si também é fazer uma autoanálise, uma introspecção, né? Uma análise introspectiva do seu estado espiritual, do seu interior, não só das condições ao redor. Se você quer que a sua vida mude, você precisa mudar. E aqui ele precisava mudar o seu interior. Ele estava iludido. Quando fala aqui que ele caiu em si, o contraponto aqui é que ele estava fora de si, né? Ele estava fora do seu juízo normal. Era um filho que tinha se iludido, né? E saído de casa. Então o contraponto é esse, ele estava fora de si. Se as coisas estão dando errado na sua vida, talvez você está iludido, você está fora de si, né? Você não está no seu juízo perfeito.
Talvez, né? Não estou afirmando, mas talvez seja isso. Olha para 2021, foi um ano de grandes lutas, mas teve pessoas que tiveram vitórias, amém, irmãs? Mesmo em meio à pandemia. Porque o nosso Deus é perito em fazer a gente atravessar pelo fogo e não se queimar, amém, irmãs? Atravessar pelas águas e não se afogar, amém, irmãs? Quando você serve a Deus, Ele pode fazer isso na sua vida, louvado seja Deus. Esse jovem, então, ele fala aqui no verso 18b, que quando ele voltasse para o Pai, ele ia dizer, pequei contra o céu e pequei perante Ti. Teve algumas pessoas na Bíblia que falaram, pequei contra Ti, Senhor, e não tiveram, né, como Judas, por exemplo, não conseguiram mudar a condição da situação. Mas esse jovem, ele reconhece, eu acredito, dentro ainda de um ponto, né, que ele, dentro do seu coração, ele tinha pecado contra o céu e pecado contra o Pai, o seu Pai. Porque não era normal o filho mais novo pegar a herança, né, assim, daquele jeito que ele pega aqui na parábola. Não era normal também um pai vender a propriedade para dar a herança, ainda o pai estando vivo. E não é até hoje normal, né? Mas esse jovem, ele requer isso. E Deus está falando aqui de algo tão grande, irmãos, para nossas vidas, amém, irmãos? Porque quando você olha essa parábola, para nós está no Novo Testamento, amém, irmãos? Onde há um testamento, dizem Hebreus, é necessária a morte de um testador. E se nós temos um testamento, nós temos uma herança, amém, irmãos? Então há uma herança, e Deus nos deu essa herança. E essa herança, Jesus diz, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, aleluia. A Bíblia diz que lá não haverá mais dor, nem morte, nem choro, nem pranto, aleluia. Nem vai haver necessidade de noite, porque a luz do Cordeiro vai iluminar a cidade, amém, irmãs? Nós temos uma herança, mas o Senhor está falando disso aqui. Mas esse jovem, ele desperdiça essa herança. Ele pega antes do tempo. Então é preciso que ele olhe para dentro do seu coração. Pequei contra o céu, pequei contra Ti, meu Pai. E ele então sente no seu coração a necessidade de ir buscar, né, o perdão do seu pai. Se você olhar no verso 24, o pai fala, né, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a condição, né, do coração morto. É interessante que quando Jesus ele está andando, ele chama um jovem para segui-lo, e aquele jovem fala assim, deixa eu sepultar meus pais, né, depois eu vou te seguir, né? E Jesus fala assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu vem e segue-me, né? Porque aquele que não vive para Deus, que não tem Jesus, que não serve a Jesus, na concepção do Novo Testamento está morto, espiritualmente. Ficar longe de Deus é morrer, então, ficar longe da casa do Pai é morrer, é estar perdido. Olha, isso é uma condição do coração, não é uma condição física somente. Ela começa com o coração. Quando ele está na casa do Pai, ele não percebe que ele tem alimento. Quando ele está na casa do Pai, ele não percebe que ele tem proteção. Quando ele está na casa do Pai, ele não percebe que tem um lugar para dormir, que ele tem tudo ali. E é assim muitas vezes, quando você está diante de Deus, você não percebe a bênção que é estar nesse lugar, de ter pessoas que estão orando por você, de pessoas que te amam, de se alimentar da palavra de Deus, de ser abençoado. Irmão, sair da casa do Pai é sair debaixo da proteção de Deus, é se entregar às vaidades, é ser iludido pelo diabo, é caminhar a caminhada da perdição. E esse jovem, então, ele tem que trabalhar isso no seu coração. E quando ele olha, ele fala assim, na verdade, lá na casa de meu pai, né, os jornaleiros lá, os que trabalham por dia, né, eles têm fartura. E eu estou padecendo necessidade, talvez frio, né, fome, passando dificuldades, comendo comida dos porcos. Mas ele não percebia isso quando estava na casa do Pai. Então, essa mudança interior para que a sua vida mude, é você começar a valorizar aquilo que você tem aqui neste lugar. É valorizar o que Deus tem feito na sua vida, meu amado.
É valorizar as pessoas que estão do seu lado. Aquela esposa que faz o seu alimento quentinho. Minha esposa, quando chega de noite, ela faz a janta. E eu gosto de assistir assim, quando não estou em algum trabalho, assistir o jornal lá do... Eu assisto o Pingo nos Is, eu gosto de assistir aquele programa, né? E ela leva um pratinho com um guardanapo embaixo, assim, leva comida quentinha para mim comer na cama. Eu falo assim, que privilégio, que bênção, né, irmãos? Mas tem gente que não valoriza as coisas que tem em sua casa, acha que lá fora vai encontrar algo melhor. E dá com os burros na água. Então, cair em si, no sentido de fazer essa autoanálise, uma introspecção, é você ver se você está valorizando, reconhecendo as coisas que Deus tem colocado na sua vida. Irmãos, nós moramos na região mais rica do país, uma das regiões mais ricas do país, que é a região de Campinas. Você precisa de um médico, tem faculdades de última geração aqui, né, irmãos? Em Campinas, Unicamp, e aqui São Paulo está pertinho. Nós moramos num lugar onde você tem tudo, você tem shopping, você tem emprego. Você sai ali no farol, se você estou precisando de dinheiro, você vende limão lá e você volta com dinheiro no bolso, amém? Mas você não tem do que reclamar aqui nesse lugar, tem água para todo lado, você pega água de mina, você não passa de necessidade. Lá no Nordeste brasileiro tem gente que caminha 70, 100 quilômetros para buscar uma lata d'água. Agora está mudando um pouco alguns lugares, mas é assim. Às vezes nós não valorizamos o que nós temos, não valorizamos aquilo que está do nosso lado, não valorizamos as pessoas que Deus colocou do nosso lado, não valorizamos nosso pastor. Tem gente que fica aí nas internets da vida e acha que aquele lá sim que é o pastor, né? Vai chamar ele para orar por você quando você estiver no hospital morrendo. Nós precisamos valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Nossos filhos, a igreja. Olha que bênção, irmãos, né? Que nós temos aqui. Tem que cair em cima, irmãos. Tem que cair a ficha, né? Hoje não dá para falar cair a ficha porque não tem ficha mais, né? Mas tem que cair em cima mesmo, irmãos. O download, tem que fazer um download. Irmãos, você tem que entender e olhar e valorizar o que você tem. Então esse jovem, então, ele cai em si aqui nesse sentido, nesse ponto, que ele começa a perceber o que ele tinha e o que ele perdeu. Você vai esperar perder o que você tem para você valorizar o que você tem? Vai esperar perder, como a minha esposa costuma falar, né? Você vai pagar para ver, né? Vai pagar para ver. Depois olhar para trás, às vezes não tem volta mais. Nesse caso que tem, porque nosso Deus é misericordioso, amém, irmãos? Mas tem situações que não tem retorno mais. É um casamento que se desfaz, um filho que se perde nas drogas e perde a vida, né? Então olha, irmãos, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Olhar para o seu estado espiritual. Aqui ele mostra arrependimento. Ele reconhece a sua culpa. Olha, irmãos, que interessante isso, que ele não culpou a sociedade. Esse sociologismo de boteco que anda por aí, né, que culpa a sociedade por tudo, culpa o governo, né? Ele não culpa as pessoas. Estou assim porque meu pai era pobre, né? Estou assim porque, né, nada dá certo na minha vida. É culpa do pastor, né? Porque o pastor não orou direito. Sempre terceiriza a culpa, né? Como Adão fez lá, né? Como eles fizeram lá no jardim. Terceiriza a culpa, cara, depois a culpa é do diabo, né? A culpa é do diabo, né? Eu quero levantar, quero fazer a obra, mas o diabo vive me dando rasteira. Mas é você ficar abrindo brecha, né? Ficar dando lado para o diabo dar rasteira, porque aquele que está com Deus, o inimigo não lhe toca, amém, irmãos? E se tocar é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, porque Deus vai fazer uma obra, amém, irmãos? Mas não terceirize a culpa. Nós vivemos uma época tão difícil que as pessoas são tão mimizentas, né? Elas reclamam de tudo, culpam todos e tudo. Mas elas não reconhecem a sua culpa, né? A sua responsabilidade por estar onde estão, por não chegar onde desejavam chegar. Então é importante que você faça essa autoanálise e veja a sua culpa. Ele fala assim, eu pequei, eu errei, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, né? E ele se arrepende, e ele quer voltar. E aqui é importante também, porque ele não tem um orgulho no seu coração de falar, eu não, voltar agora. Não, ele sabe que ele vai voltar e o pai vai receber, amém, irmãos? Essa é a atitude correta, amém, irmãos? E o terceiro ponto é exatamente isso.
é tomar atitude. Mas antes de falar ainda algo aqui que eu estou pulando aqui, em Marcos capítulo 14, versículo 72, fala da história de Pedro quando ele nega Jesus 3 vezes, amém, irmãos? No Novo Testamento, na linguagem de hoje, eu encontrei essa palavra, que depois que o galo cantou, Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito, e o verso 72, na linguagem de hoje, do Novo Testamento, diz que ele, caindo em si, saiu para fora e chorou amargamente. Caindo em si, quando o galo cantou. De repente você está por um caminho errado, você fez algo muito vergonhoso, mas deu um estalo, e você lembra do que aconteceu, que a culpa foi sua. E Pedro chorou amargamente. E Jesus perdoou Pedro. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é misericordioso, né, irmãos? Nosso Deus é misericordioso. Esse filho pródigo, ele volta para casa. Ele tinha certeza, eu vou lá voltar para minha casa, para a casa do pai. E eu vou pedir perdão. Ele tinha certeza que o pai ia recebê-lo, né? A Bíblia diz que quando o pai o recebe, ele vai falar, nem consegue concluir a fala, e o pai já o abraça, e já manda trazer um anel, e sandálias, e vestes novas, fala, vai lá, pega aquele aquele bezerro que está sendo cevado, e já prepara, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, aleluia. Essa é a atitude de Deus para conosco. É interessante, irmãos, que quando Jesus se encontra com Pedro, numa fogueira lá, depois que eles estavam indo pescar, que Jesus tinha ressuscitado, e eles foram para a Galileia para se encontrar com Jesus, e Jesus não aparecia, então eles foram pescar, de repente, eles pescam, não catam nada, né? E aí Jesus aparece lá na margem, e eles não reconhecem que é Jesus, e ele fala assim, vocês têm alguma coisa para comer aí? Ele falou assim, não temos nada, nós não conseguimos pegar nada. Daí Jesus fala, joga para o lado, né, que vocês vão pegar. E eles pegaram, daí João falou assim, é Jesus. E Pedro então se veste com aquela roupa de cima, né, que estava só com a roupa de baixo, e vai ao encontro de Jesus. E Jesus então conversa com Pedro, mas Jesus não joga na cara de Pedro, né? Falei para você, miserável, né? O pastor Carlos que fala assim, miserável, né? Falei que você ia me negar. Não, Jesus não faz isso, Deus não faz isso. Ele fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. O Senhor dá uma incumbência nova, né? Esquecer tudo aquilo que ficou para trás e vamos para frente, amém, amados? Porque Deus já te perdoou, que as coisas já foram resolvidas, agora é só andar com Deus, aleluia. Por último então, irmãos, verso 18, a parte A, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, aleluia. Ele toma uma atitude certa. Você quer que a sua vida mude, amém, amados? Então, você precisa mudar primeiro. Quantos creem que Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida? Mas antes de fazer uma grande obra através da sua vida, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Amém, amados? Uma grande obra na minha vida, né? Eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso ter experiência com Jesus, como o presbítero Pacheco falou aqui, né? Ter experiência com Jesus. Cada vez mais, uma das coisas que eu tenho pedido para Deus, eu quero viver coisas grandes, amém, amados? Quer dizer, se eu vou viver mais tempo, se o Senhor não volta esse ano, se a gente vai vencer essas pandemias da vida, eu quero viver os milagres de Deus, amém, amados? Quero viver coisas que eu não vivi com Cristo. Eu tenho pedido isso para Deus, Senhor, eu quero viver coisas maiores, coisas que eu não vivi ainda no ministério, coisas que eu não vivi ainda na vida espiritual. Deus, me faça viver as coisas que o Senhor tem para mim, aleluia. Então é preciso que Deus faça uma grande obra na minha vida, para depois fazer uma grande obra através da minha vida, né? Isso aconteceu com você? Quem que o Senhor aqui já fez uma grande obra na sua vida? Diga amém, diga glória a Deus. Mudança de atitudes, tomar atitudes certas, né? Ele poderia ter ficado lá, não vou voltar mais. Ele poderia ter culpado todo mundo, se amargurado, se entregado na bebedeira e viver debaixo das marquises da vida. Ele não, toma uma atitude certa para que a sua vida mude e para que você consiga mudar também. É preciso tomar atitudes certas. Fez coisas erradas, toma a atitude certa.
Irmãos, uma das coisas que a gente falou aqui que ele fez errado foi não valorizar o que ele tinha. Não valorizar as pessoas. Isso também é fato na vida do irmão dele. O irmão dele reclama para o pai quando o pai manda matar o bezerro porque ele tinha voltado. Ele fala assim, eu tenho te servido todos esses anos. Mas esse teu filho, nem chamou de irmão, né? Esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes, volta. E o senhor manda matar o boi cevado. O senhor não deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Jesus está mostrando ali que os religiosos viviam na casa de Deus, mas eles não tinham um relacionamento correto com o pai, de filho e pai. Isso é verdade, né? Essa semana a gente teve uma postagem que o Lequim rebateu, que assim, você pode viver na igreja, viver ali dentro da igreja toda a sua vida e ir para o inferno. E é verdade. Mas viver longe da casa de Deus também está errado, você pode ir para o inferno também, né? Aliás, é mais fácil ir para o inferno estando longe da casa de Deus do que estando dentro. Isso é uma verdade, uma realidade, amém, irmãos? Então o problema aqui é voltar para o Pai, né? Não viver pela herança que Ele vai dar, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Amém, amados? Só que aí o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, diz que todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, Deus concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa adoção que está registrada em Romanos 8, não é uma adoção como a gente vê dentro dessas tutelas aí forenses aqui que nós vivemos nesse mundo. Mas é diferente, porque na verdade você é um filho de adoção, mas você foi enxertado, aleluia, na videira mesmo. E agora você é um ramo natural, porque você recebe a seiva de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quer dizer que o Senhor nos céus legalizou você como filho legítimo. Ele legitimou essa filiação, e essa paternidade também é legítima, porque agora você não chama Deus de Jeová, nem do cara lá em cima, nem de Deus, você chama Ele de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então ele volta para o Pai. Interessante que Jesus usa essa figura, né, irmãos? Voltar-se para o Pai. Tomar atitudes certas na sua vida, né? Ter um relacionamento com Deus correto. Amém, irmãos? Ter um relacionamento correto com o Pai. Viver como filho, não como um religioso, não como um batista, ou como um presbiteriano, ou como um quadrangular, um assembleano. Viver como filho de Deus. Porque a placa é placa, né? A placa é placa. Nós somos filhos, nós amamos a nossa denominação, não é, irmãos? Mas nós somos filhos de Deus, devemos viver para Deus. Então, você pode escolher a dor da mudança, o sacrifício da mudança, de mudar suas atitudes, ou a dor de continuar do jeito que está. Quem quer melhorar, diga amém. Quantos creem que Deus quer que você melhore, diga amém. O pastor Sobrinho, que foi um pastor que se tornou grande amigo da nossa família, partiu essa semana, né, aos 81 anos de idade. Ele tinha uma frase que ele falava assim: hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então se espera que nós melhoremos na presença de Deus, amém, irmãos? Há algumas coisas que você tem que mudar na sua vida. Que atitude você tem que tomar agora, irmãos, nesses 12 dias? Qual que é a urgência? Qual é a coisa que você tem que mudar urgentemente na sua vida? O pastor pregou uma mensagem, pregou uma palavra abençoada, né? E aí tinha dois irmãos que estavam brigados. Estavam na igreja, mas estavam brigados um com o outro. E naquele dia os dois estavam presentes, mas um não percebeu que o outro não estava. Aí o pastor, aquele irmão veio cumprimentar o pastor. Ele cumprimentou, né, o irmão falou assim: brilhante mensagem, pastor. Pena que o fulano não estava aqui para ouvir. Ele falou, né? Daí depois o pastor continuou cumprimentando as pessoas, chegou o outro. Ele falou: pastor, que mensagem. Pena que o ciclano não estava aqui para ouvir essa mensagem. Os dois estavam presentes. E às vezes você quer sempre que a pessoa que te fez o mal, as pessoas que estão do seu lado mudem. Mas Deus quer que você mude as suas atitudes. Veja que esse jovem, ele toma uma atitude de se levantar e ir
voltar para a casa do Pai. Se tem alguém que está longe aqui da casa de Deus, você pode orar e falar: Senhor, prepara um lugar esse ano, porque esse ano não vou ficar longe da tua casa, Senhor. Esse ano não vou mais viver de qualquer jeito na tua casa. Eu quero ir lá ter relacionamento com o Senhor, amém, irmãos? Levantar-se, né? Deus falou para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Levantar-se é tomar posição, é tomar iniciativa, é ter iniciativa, é decidir o que tem que ser feito, amém, amados? Ter a atitude correta, uma direção certa, é isso que eu tenho que fazer. Se você não sabe, você tem que buscar. Uma outra coisa que esse jovem, ele não fez lá quando estava com o pai, e que agora ele precisa fazer, né, é tomar conselhos, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos se faz a guerra. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Buscar bons conselhos. No pastor, naquele irmão que talvez na parte de administração pode te ajudar financeiramente, né? Buscar conselhos em Deus, na palavra de Deus. Então a atitude dele, para nós encerrarmos aqui, irmãos. Primeiro você tem que estar ligado com o Cristo intimamente, amém, irmãos? Intimidade. Intimidade com Deus, não seja como nenhum desses dois filhos. Um vivia na casa de Deus, mas não tinha intimidade com o pai. O outro não tinha também, saiu, perdeu de vez, né? Foi para o mundo. E para ele volta agora reconciliar-se com o pai. Ter intimidade com Deus. Segunda atitude correta é viver na casa do pai, amém, irmãos? Não caia esses sofismas que falam aí. Não, eu não estou congregando, mas eu sirvo a Deus, Deus está comigo. Irmão, se Deus está com você, se você está servindo a Deus, você vai sentir desejo de estar em comunhão com os irmãos. A ceia tipifica isso, não tem como você negar. Ceia é comunhão do corpo. 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer isso, que a comunhão, embora nós sendo todos, sendo muito, aliás, somos um só corpo, né? Ele fala, um só pão, Paulo diz, amém, irmãos? Estar na casa do Pai, amém, irmãos? Estar na casa do Pai. Lembra que eu falei no começo da pregação aqui, que o original, cair em si, significa achar um lugar? Você já achou o seu lugar? Já achou o seu lugar, irmãos? De bênção, de vitória? Aleluia. Se você está aqui porque Deus colocou você aqui, amém, irmãos? Deus quer te abençoar neste lugar. Feche seus olhos um minuto. Senhor, eu te agradeço por essa parábola, Jesus, maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós somos aquele irmão mais velho, Senhor. Às vezes nós somos aquele irmão mais novo, que está, Senhor, voltado pelas coisas do mundo. E um dia nós fomos esse irmão mais novo que estava vivendo longe da tua casa. Senhor, nós oramos nessa noite, Deus, que o teu Espírito Santo venha confirmar essa palavra em cada coração, porque nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós em 2022, que haja mudança em nosso coração, em nossas atitudes, de valorizar, de respeitar, de amar, Senhor, de tratar bem, Senhor, aqueles que estão do nosso lado, Senhor, Deus, de exaltar as pessoas para a tua glória, e exaltar o teu nome, Senhor, através de nosso testemunho. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Espírito Santo, instruir os nossos corações, Senhor, nosso conselheiro, nosso consolo, Senhor, nosso guia. Fala conosco, abençoa, dá direção mais específica em algumas áreas de nossas vidas, Senhor, porque aqui nós trabalhamos uma palavra, Senhor, logos aqui, mas o Senhor é aquele que dá a palavra rema, dá aquela direção, Senhor, mais clara, mais objetiva. Nós oramos em nome de Jesus, que os teus filhos aqui, Senhor, este ano possam viver os milagres do Senhor em suas vidas. Abençoa para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus.